Oi, gente. Nós vamos retomar o nosso conteúdo ainda no capítulo 6 sobre a Europa Ocidental, tá? Só que nós vamos para a página que trata das questões econômicas, ou seja, os aspectos econômicos, página 370. Aspectos econômicos da Europa Ocidental. Então, o texto, no geral, ele fala aqui que várias condições, né, várias configurações da economia dos países da Europa Ocidental, porque, como eu tinha dito, a Europa Ocidental é diferente da Oriental, por quê? A Europa Ocidental sempre foi capitalista, mais industrializada que a Europa Oriental. E por esse motivo, foi de lá que partiu, né, na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial. Então, tudo isso favorece, né, esses aspectos econômicos, de ser bem mais desenvolvido, né, todos os países são desenvolvidos, com um nível de industrialização bem maior do que o da Europa Oriental, onde está localizada a Alemanha, Inglaterra, França. Então, o texto fala aqui do atual, né? Atualmente a economia é caracterizada pelo neoliberalismo. Então, é um novo modelo econômico, né, que faz o quê? A união da maioria dos seus países em um mercado único, que é a União Europeia. Isso faz com que a economia, né, e tudo que tudo que se diz respeito às questões econômicas, fiquem bem mais coesos, né, possibilita o acúmulo de capital, né, um desenvolvimento tecnológico e industrial. E como diz, a maioria dos países da Europa apresenta economia diversificada, no sentido de que alguns têm um setor agropecuário de alta produtividade, ou seja, não é aquela agricultura de subsistência como existem nos países emergentes e subdesenvolvidos. Não, é um setor agropecuário como se fossem sendo agroindústrias, né? Com o comércio é desenvolvido, os setores, né, de serviços, além, né, dos produtos industrializados que eles exportam, como automóveis, eletroeletrônicos, tá? Então, tais países contam com populações com grande poder de compra e mercado consumidor desenvolvido. Então, tudo favorece, tá? E aí, se formos ver a questão histórica, esses países eram países que eram a metrópole, que cada um deles tinha uma colônia, ou na África ou na América, como no caso, Portugal tinha Brasil e outros países, França tinha também os seus na África. Então, isso é histórico, eles já trazem esse passado histórico diferente de, por exemplo, a América. O passado histórico da América é um passado histórico de colonização. A Europa não, pelo contrário, eles eram os colonizadores, eles eram a metrópole. Tá? E aí o texto cita aqui grandes centros comerciais e financeiros, né, na Alemanha, na Suécia, no Reino Unido, né, Inglaterra em si, na França, e a questão também, né, das bolsas de valores que influencia. Então, essa compra de ações nas empresas, isso influencia, né, diretamente na questão da renda. E aí ele cita também a questão das atividades extrativas. Não é porque o país é bem industrializado que não existam as atividades agropecuárias extrativas. Sim, tem. Tem uma importância histórica, né? Por causa devido ao carvão mineral. Lá, lembra das primeiras fontes de energia na primeira e segunda revolução industrial? Então, esses países têm grandes reservas de petróleo, além do que também importam, né? Mas eles também têm um grande destaque em águas profundas do Mar Morto. Mar do Norte. Então, a Europa Ocidental é uma região diferente da Oriental que recebe bem mais turistas. França, não precisa citar, né? Paris, Espanha. Então, as visitações são bem mais frequentes do que em outros lugares, tá?
Aqui o texto fala da atividade industrial, né? Separadamente por cada país, né? Aí ele fala que todo esse espaço econômico, né? É analisado conforme os contrastes, conforme cada situação individualizada, porque as potências, elas são potências industrializadas, né? Mas que podem apresentar um menor nível de industrialização em uma área ou maior participação do setor agropecuário em determinados países. Ou seja, não é só atividade industrial, eles podem ser destaque na agropecuária, ou outro país pode ser destaque mais na questão industrial, então isso difere muito. Aí o texto destaca aqui, né, a primeira potência, né, o Reino Unido, que foi a primeira a se industrializar. Foi o espaço, né, o palco da primeira revolução industrial. Então, tem uma indústria diversificada, com polos de alta tecnologia, comércios e serviços bem desenvolvidos, né? E tem a questão também que o texto cita aqui, que eles também passaram por crises. Uma crise iniciada em 2008 atingiu a economia desses países. Claro que não chega a ser uma coisa assim que dure por tanto tempo, porque eles têm como se recuperar, mas também passaram pelos mesmos problemas. Tem destaque também, né, as indústrias de aeronáutica e petroquímica. E aí, em seguida, né, mostra devido a os períodos que eles tiveram de baixa, né? O texto traz aqui este gráfico. Temos também a Alemanha. A Alemanha, embora tenha se industrializado mais tardiamente, ou seja, em relação ao Reino Unido, a Alemanha se industrializou bem depois, mas se desenvolveu um grande parque industrial, né? Principalmente com indústrias, né, onde instaladas ao redor de jazidas de fontes de energia. E isso facilita muito para o país em questão de gastos também. Aqui nós temos o gráfico também do crescimento, né, sempre com altos e baixos, né, mas o texto diz que o parque industrial é marcado pelo alto grau de desenvolvimento tecnológico, né? Aí ele cita aqui, o Rio Reno é a principal via hidroviária utilizada pela indústria, ou seja, tem toda uma facilidade de estar próximo de vias, né, que facilitam o transporte das mercadorias. E aí o texto mostra aqui embaixo, né, na Holanda, as redes de transporte, né, as mais utilizadas, as principais hidrovias nessa região da Alemanha, em Holanda, rios Danúbio, rio Reno. Então, isso favorece, isso faz com que eles tenham menos gastos possível. Aqui nós temos a França. A França, assim como o Reino Unido, industrializou-se de maneira mais rápida. Ora, lembra do feudalismo, né? Portugal, França. Então, algumas regiões desenvolveram primeiro umas do que outras. Isso trouxe esse diferencial, né? Mas todos os países da Europa Ocidental são altamente industrializados. E o texto aqui cita a questão da França, né, em relação aos centros industriais, os que são mais desenvolvidos, né, que são próximos também à reserva de carvão mineral, que tem um parque industrial diversificado, né, na questão de tecnologia, dos setores automobilístico, aeronáutico e farmacêuticos também, destaque aí. E abaixo aqui o texto cita as fontes de energia, né, mais utilizadas, né, na Europa Ocidental, né, tem o parque, mostra que o parque eólico na Holanda, né, a energia que é gerada pelas turbinas, mostra as usinas termoelétricas, né, na França, e isso tudo, só o fato de estar próximo a áreas que facilitam, a rodovias e hidrovias que facilitam o transporte de mercadorias, isso, né, já dá um grande diferencial. Nós temos aqui
agora na página 376, começa a falar sobre a União Europeia em si como bloco. Então, a União Europeia é uma organização de cooperação econômica que surgiu em 1951, mas ela foi melhorada, né? E aos poucos esse bloco surgiu a necessidade de estabelecer mais condições, ou seja, eles passaram por várias etapas, né? Começaram assim, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, então só tratavam de questões das fontes de energia. Mas aos poucos, né, como o texto cita aqui, em 1993, o bloco foi agregando, né, foi ganhando mais participantes e também melhorando, né, os seus objetivos. Então, foram adotadas medidas como a livre circulação de mercadorias entre os países que fazem parte, né, os países membros, e também, não só mercadorias, mas também o livre circulação de pessoas, livre trânsito de pessoas residentes nos países membros, né? Ficou garantido também, ou seja, é zona de livre comércio, né? É uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica, ou seja, ela envolve economia e questões sociais também, tá? A maioria dos países, né? Aqui diz a maioria dos países da União Europeia utiliza a moeda única, que é o euro, tá? E os países adotaram, né? E passaram a interagir, né? A desenvolver os seus serviços. Mas, nos últimos anos, alguns países têm entrado com o processo de saída, né? Como mostra aqui, em 2016, o Reino Unido iniciou o processo de saída da União Europeia. Eles preferem utilizar a própria moeda porque eles acham que é mais valorizado e tal. Então, assim, e assim como uns saíram, outros países também entraram, passaram a fazer parte, tá? E aqui eu trago a atividade, tá? Então, qual é essa atividade? Vocês façam um cabeçalho desse jeito aqui, né? E a atividade é vocês fazerem um relato desta aula. Você vai colocar o que você entendeu e também aquilo que você não entendeu, aquilo que você tem dúvida, tá? Você vai assistir a aula, ler o texto e fazer, pelo menos use 15 linhas. Não faça só 10 não, porque acredito que numa videoaula com mais de 10 minutos não tenha como fazer só em 10 linhas. Então, aproveite o espaço que você tem e tire suas dúvidas, tá ok? Eu só vou saber se você não entendeu, se você me entrar em contato de alguma forma ou fizer o relato desta aula, tá? Então, qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, tá ok? Até mais.